Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 7 de abril. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 6. Afinal, o que detém o anticristo? Nós estamos na quarta semana com a mensagem 24, que é o mesmo tema do Alimento Diário. Afinal, o que detém o anticristo? Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente quer nos mostrar, né, Senhor Jesus, que o seu padrão, a sua verdade, é o que está impedindo hoje o anticristo de fazer aquilo que ele deseja. Hoje tudo é operado nos bastidores, levando a sociedade cada dia a operar mais, né, a iniquidade, a perversidade, a perversão, Senhor Jesus, e várias outras coisas negativas. Deus criou o homem, Senhor Jesus, para ser seu, para conhecê-lo, mas entrou o pecado, entrou a iniquidade, entrou várias coisas negativas. Mas no meio dessa terra, desse povo, né, Senhor Jesus, tão contrário a Deus, ele escolheu alguns e ele quis chamar esses alguns que ele escolheu de seu povo, ó Senhor Jesus. E hoje da mesma forma, embora a gente veja, né, o passo que caminha a humanidade, é no meio dessa humanidade transgressora, ruim, é que Deus está chamando aqueles que Ele quer chamar de seus. Graças ao Senhor que Ele não desiste de nós. Ele quer dizer, olha, esse é meu filho, ó Senhor Jesus, esse é o meu povo, essa é minha igreja. E assim como Deus não desiste, nós também não podemos desistir. Vamos ficar encorajados a prosseguir e prosseguir até o fim. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também Ele nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Ó Senhor Jesus. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Ó Senhor Jesus. Josué, capítulo 2, versículo 11, a parte B. Ó Senhor Jesus. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ó Senhor Jesus. Juízes, capítulo 2, versículo 12. Ó Senhor Jesus. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Ó Senhor Jesus. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Ó Senhor Jesus. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Oséias capítulo 6, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O povo que conhece a Deus. Ó Senhor Jesus. O inimigo de Deus tem usado todos os meios para afastar o ser humano da verdade, que é o próprio Deus. Ele opera ocultamente pelo mistério da iniquidade, buscando remover da sociedade a referência da palavra de Deus, a fim de que a impiedade, a injustiça e a perversão se tornem cada vez mais comuns, e o surgimento do anticristo não tenha qualquer impedimento. Ó Senhor Jesus. Querido leitor, se você for um adulto, talvez Satanás não tenha tanto êxito em mudar sua mentalidade. Embora ele consiga influenciar um pouco sua maneira de pensar, a mudança pode não ser tão radical. Por isso, ele trabalha principalmente na nova geração.
Ele é o príncipe deste mundo e opera nos mais jovens através da educação, cultura, arte, política e economia. Por meio do domínio que tem sobre o mundo, ele age para mudar a mentalidade de nossas crianças, adolescentes e jovens, que são vulneráveis à sua ação. Ó Senhor Jesus! Por isso, a melhor forma de salvar a nova geração é infundir nela a palavra do Senhor. Se você tem filhos ou netos, ainda crianças ou adolescentes, invista em estabelecer neles o fundamento da palavra. Não é suficiente dar-lhes conselhos se eles não tiverem uma referência. Tenho um neto de 12 anos de idade e resolvi ler a Bíblia juntamente com ele. Lemos juntos um capítulo a cada dia e rapidamente eu explico o que lemos, para que o conceito de verdade da Bíblia o constitua. Sem dúvida, no futuro será mais difícil alguém trabalhar a mentira na mente dessa criança. Ó Senhor Jesus! A ação do mistério da iniquidade é antiga. Vemos isso no caminho seguido pela humanidade na civilização pós-dilúvio. Logo ao sair da arca, Noé edificou um altar, ofereceu sacrifícios a Deus e invocou o nome do Senhor. Esse novo início da civilização humana foi muito positivo, pois Noé valorizou a conexão com Deus acima de todas as coisas e demonstrou total obediência e adoração a Ele. Todavia, não muito tempo depois, começando por Nimrod, o mundo foi tomado de idolatria. Ó Senhor Jesus! Quando Abraão nasceu, a terra já estava cheia de ídolos, criados pelos homens, que os adoravam em lugar de adorar o Deus único e invocar seu nome. As nações daquela época, bem como os reinos mais fortes, Egito, Babilônia e Assíria, eram politeístas, ou seja, adoradores de ídolos. Já não havia quem tivesse o conceito do Deus único, nem quem o adorasse. Ó Senhor Jesus! Graças a Deus, pois ele chamou a Abraão. Historiadores como Flávio Joséfo afirmam que Abraão era um homem que estava insatisfeito com sua geração idólatra. Seu coração estava certo de que existia um Deus que governava todas as coisas, pois o sol se levantava e se punha, sempre seguindo a mesma lei, assim como a lua aparecia e se ia. Ele cria que toda a criação era controlada por um Deus único e verdadeiro. Por isso Deus o chamou de uma terra de ídolos e dele fez surgir a descendência de Israel. Ó Senhor Jesus! Deus usou o povo de Israel de uma maneira totalmente diferente do caminho seguido pela civilização pós-dilúvio. Após tirá-los da escravidão no Egito, Deus finalmente tinha um povo que o conhecia e o adorava como Deus único e verdadeiro, diferentemente de todas as nações da época, que conheciam e adoravam apenas os ídolos, os falsos deuses. Ó Senhor Jesus! Após o dilúvio, pela primeira vez, Deus se referiu a um povo como sendo seu. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Até então, as nações não conheciam um único Deus, mas finalmente havia na terra um povo de quem ele queria ser Deus e a quem ele chamou de seu povo. Toda a humanidade conhecia e adorava apenas os ídolos, mas Deus fez um trabalho para ganhar um povo que o conhecesse. E hoje ele também faz esse trabalho entre nós. Ó Senhor Jesus! Após a saída do Egito, Deus disse ao povo de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aquele povo foi separado e tirado do Egito para ser o povo de Deus, um reino de sacerdotes, no qual todos servem ao Senhor e não há outros deuses. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, isso é uma figura na igreja. Assim como fez com o povo de Israel, o Senhor também nos resgatou do mundo e nos estabeleceu como seu povo nesta era. Temos o Senhor como nosso Deus único e verdadeiro e queremos conhecê-lo cada vez mais por meio de sua palavra. Cada semana do Alimento Diário é preparada para que possamos conhecer melhor o Senhor
e nos firmar como vencedores para seu reino na era vindoura, a terra de Canaã, que ele nos prometeu. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, como nos manter a salvo da iniquidade em uma sociedade alheia a Deus? Ó Senhor Jesus, é infundindo em nós a palavra de Deus, é sendo constituídos pela verdade da Bíblia. Senhor Jesus, como eu sempre falo aqui, né? Hoje o mundo quer nos dar o seu próprio conceito a respeito de Deus. E muitas vezes a gente vem trazendo isso para a nossa vida cristã. A gente não vai se aprofundando na palavra, a gente não vai percebendo as diferenças e vai achando que é a mesma coisa. Ó Senhor Jesus, mas não, o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa ter a palavra de Deus como referência, como nosso padrão, né, para tomar decisões, para ir diante dele. Senhor Jesus, para não fazer as coisas como os outros fazem, não viver como os outros vivem. É ter realmente constituído em nós a verdade da Bíblia. Senhor Jesus, é pela prática. Assim como dirigir, quanto mais você praticar, Senhor Jesus, mais habilidade você vai ter, Senhor Jesus. Mas hoje é da mesma forma, quanto mais eu tocar na palavra, quanto mais eu praticar, mais viva essa palavra vai estar em mim, mais vivo e verdadeiro o Senhor vai ser na minha vida, a ponto de poder se expressar, a poder de realmente poder falar, olha, esse é meu filho, esse é meu povo, essa é minha igreja. Deus, ele quer encher a boca para falar. Ó Senhor Jesus, que há aqueles que realmente o amam, o adoram, Senhor Jesus, que vivem no Espírito e cumprem a sua vontade. É isso que ele quer fazer de nós, os vencedores, aqueles que ele vai levar para o seu reino. Ó Senhor Jesus. E meu ponto-chave de hoje, somos um povo de quem ele quer ser Deus. Ó Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que dizem ser de Deus, dizem amar a Deus, mas Deus olha e fala, olha, esse aí eu não quero nada com ele. Mas o Senhor, graças a Deus, ele olha para nós, Senhor Jesus, e fala, olha, eu quero ser o Deus dele, eu quero ser o Deus dessa família, dessa igreja, Senhor Jesus, desse povo. Graças a Deus que ele não desiste, mas a gente precisa realmente aceitar o trabalhar dele em nós, no meio dessa sociedade, né, alheia a Deus, totalmente contrária, totalmente influenciada pelo inimigo. Senhor Jesus, nós precisamos tomar o caminho contrário e, de fato, buscar conhecer melhor, mais profundamente, mais intimamente o nosso Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente precisa ser como um Abraão, né? Que realmente não se satisfazia, estava inconformado com uma sociedade idólatra. Ele olhou, né, todas as coisas ali, já não havia o conceito de Deus. Senhor Jesus, as pessoas estavam seguindo vários deuses, imagina a confusão que era. Ó Senhor Jesus, e ele percebeu, olha, não pode ser assim, né? Esses dias eu estava ouvindo, né, até uma frase que eu já tinha ouvido já há um tempo atrás, né, Senhor Jesus, de duas pessoas discutindo, né, um dizendo que ele cria em Deus, queria sair daquela situação e tal, e o outro dizendo assim, não, Deus não está preocupado comigo não, aqui eu estou no meio dessa situação aqui, e Deus não vai olhar para mim. Ó Senhor Jesus, né? Aí a pessoa que estava falando de Deus falou, olha só, o negócio é o seguinte, nós não tem como nós dois estarmos certos. Ó Senhor Jesus. Ou seja, né, nós dois estamos com conceitos contrários. Quando o conceito é contrário, não tem como os dois estarem certos. Olha, a mesma coisa, olha, Deus vai te salvar, mas ele não se importa com você, não tem como, né? Então, e aí o outro chegou e falou assim, então é verdade, mas nós dois podemos estar errados, Senhor Jesus. Então, um estava falando dentro da mesma situação, olha, que o Senhor podia providenciar algo, o outro estava falando que não ia acontecer nada, ele ia continuar lá, ia se dar mal, dali era só morra abaixo, Senhor Jesus. Então ele quis mostrar, olha, eu estou te falando uma coisa, você está falando a outra, não tem como os dois estarem certos. Assim como hoje, há pessoas que creem, né, ainda hoje, creem em toda essa idolatria, deuses falsos, vem toda a cultura do mundo, né? Olha, tinha templo disso há não sei quantos mil anos atrás, olha, tinha uma pirâmide em tal lugar, tinha adoração isso, adoração aquilo. Tem povos que simplesmente desapareceram, o que ficou foram só as ruínas. As pessoas não sabem o que aconteceu. Os próprios egípcios, por exemplo, a gente vê a história falar sobre os egípcios, né, sobre a cultura egípcia e tal, as pessoas aprenderam, né, lá, através da arqueologia e tal, decifrar o que estava escrito ali na história egípcia, mas de repente toda a civilização egípcia desapareceu e o verdadeiro significado daquilo ali ficou muitos anos perdido, né? Eles só conseguiram traduzir quando acharam uma pedra, né, que nela estava escrito na língua egípcia, uma outra língua que agora eu não lembro qual que é,
e estava escrito também em latim. Ó Senhor Jesus, aí as pessoas pegaram a partir dali e começaram a entender o que quer dizer aqueles hieróglifos ali e passaram a procurar compreender. Mas aí eles viram que muitas coisas na civilização egípcia, né, sempre que alguém vinha e tomava o poder, ele se considerava como Deus. Houve um momento na civilização, eu já assisti isso num documentário, que fala que houve um momento na civilização egípcia que os reis, os imperadores, né, começaram a dominar os povos e eles falavam que eles eram deuses. E aí eles começaram a escrever as histórias dele, começaram com esses conceitos, né, da pirâmide, de vida eterna, isso, aquilo e tal. Ó Senhor Jesus. Mas depois houve uma dinastia, houve uma outra era em que houve um outro imperador egípcio, que ele começou a mudar a história. Então ele começou a escrever coisas por cima e começou a apagar outras histórias. Então os próprios historiadores veem que não tem como saber direito o que aconteceu por causa desse outro, que se considerava mais digno do que os outros, começou a reescrever as histórias dos outros. Ele começou a mostrar a sua versão, ele começou a mudar um monte de coisa. Ó Senhor Jesus. E aí se perdeu um pouco da história. Mas o que eles não sabem é como que de repente toda essa cultura desapareceu de uma hora para outra. Senhor Jesus. E depois eu fui vendo essa série de documentários falando sobre civilizações perdidas e mostrou várias outras civilizações que simplesmente desapareceram. E aí houve dificuldade de interpretar sua língua, o que aconteceu, como que houve o fim, muitos não sabem. Senhor Jesus, mas uma coisa eu percebi, que é uma característica de cada povo desse que simplesmente desapareceu. Todos eles, o seu imperador, o seu ditador, o seu dominante, se considerava Deus. Ele se proclamava como Deus. E como a Bíblia mostra que quando o homem decide seguir esse caminho, Deus entrega ele a ir pelo caminho do diabo, que é o caminho de destruir o ser humano. Então quando essa civilização adotou essa pessoa como Deus, e ele realmente não tendo poder para fazer nada, só vivendo, de maneira, como mostrou aqui, de impiedade, injustiça e perversão, de alguma forma ali causou a destruição não só dele, como de todos aqueles ao seu redor. E aí muito de sua história foi perdida. Acharam ruínas em vários lugares, e a partir daí, Senhor Jesus, foram se desvendando certas coisas, mas a maioria deles simplesmente desapareceu de uma hora para outra. Enquanto contavam uma história, tem histórias inacabadas, tem coisas que foram destruídas. Ó Senhor Jesus. E o que a gente tem que aprender com tudo isso? Que nós precisamos aprender a nos voltar ao Senhor. E como eu sempre falo aqui, hoje o mundo, ele quer dar o seu próprio conceito de Deus. Cada um tem a sua verdade. Como a gente viu no dia de ontem, eu compartilhei ontem, quando cada pessoa diz que cada um tem a sua verdade, na verdade, o que ela está falando? Que cada um tem a sua mentira. Olha, eu apoio naquilo que eu acho que é verdade. Não precisa ter fundamento. Eu acho já está bom. Ou seja, isso é uma mentira. Não tem como ela fundamentar aquilo. Senhor Jesus. E ela também considera que aquilo que nós usamos como fundamento também é um fundamento mentiroso. Porque é esse o caminho do mundo. O caminho de mentira. E uma mentira sempre tem que usar uma outra mentira para se sustentar. Senhor Jesus. A mentira, ela dá, de certa forma, um poder. Por que a pessoa ela mente? Ela mente para poder se dar bem em alguma coisa, se apoiar em alguma coisa, tirar outra pessoa, ela se colocar num lugar. Ó Senhor Jesus, mas depois ela tem que ir fazendo outras coisas para ir sustentando, porque aquilo ali é um castelo de cartas. Por isso que o Senhor está nos mostrando que nós precisamos conhecê-lo. Eu já citei aqui várias vezes, o meu intuito sempre foi conhecer o Senhor. Quando eu comecei a invocar o nome do Senhor, realmente ler a Bíblia, ter acesso a essa palavra, Senhor Jesus, eu falei, Senhor, eu não quero ser enganado. A Bíblia mostra que quanto mais se aproximar o fim, mais doutrinas, enganos, falsos deuses, falsos profetas, falsos cristos, mais desses iam aparecer. E como que eu ia fazer para não cair nessa mentira? Mas o Senhor deu o caminho, invocar o nome do Senhor. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Então o Senhor está mostrando para nós, eu preciso conhecer meu Deus. Mas o mundo quer te dar um conceito de Deus. E o inimigo, ele não é bobo. Ó Senhor Jesus. A gente vê, Deus criou o homem, botou lá no jardim, o inimigo enganou o homem foi expulso do jardim, foi para a terra, o homem não se satisfez, seguiu o caminho do diabo, foi criando uma civilização sem Deus, essa civilização foi ganhando mais força, Deus veio, achou ali uma família, Senhor Jesus, exterminou toda a terra, a gente vê ali Noé, a arca, depois teve um novo começo, e foi maravilhoso, mas os povos foram sendo gerados depois, também foram recebendo influência, a gente já viu, os irmãos já mostraram para nós, poucos anos depois,
Ó Senhor Jesus, 2, 3 gerações depois do dilúvio, já se levantou Nimrod, sendo contrário a Deus. Então o inimigo ele não é bobo. Ele sabe que se levar o homem a adorar outro homem, na verdade o homem está adorando Satanás. Esse é o conceito que Satanás quer. Satanás sempre se incomodou com isso. Ele sempre quis ser adorado. Ele coloca isso no ser humano. Então vem idolatria. Mas hoje já na sociedade moderna isso vai mudando, né? Deuses viraram santos, santos viraram outras coisas, né? Aí hoje tem idolatria por artista, por doutrina, por pessoas, o fulano de tal, o irmão que tem um hino tal, o pastor fulano de tal. Isso não pode se tornar. O que é idolatria? É tudo aquilo que substitui Deus. Eu vou seguir esse caminho aqui. Um tempo atrás eu estava vendo uma pessoa falando, olha, você tem que comprar essa água aqui, porque essa água é que vai resolver seu problema. Se você beber isso aqui vai te curar disso, vai te curar daquilo. E dentro dessa água tem isso, isso e isso, que também vai te abençoar, vai te tornar rico, isso e aquilo. Então a pessoa está mostrando o quê? Que é a água que vai resolver. Então aquilo ali se torna um ídolo. Mas não tem imagem de pessoa, não tem imagem de animal, é uma água. Senhor Jesus, mas o que acontece? O inimigo mudou a estratégia. Ele vem falando de Deus para você, falando da palavra da Bíblia, mas depois ele coloca outra coisa para substituir Deus. Senhor Jesus. Então realmente eu preciso aprender, conhecer meu Deus. Senhor Jesus. Eu não posso conhecer só o Deus do local de reunião. Conhecer o Deus que está lá naquele canal, o Deus que está lá naquela pessoa. Eu preciso conhecer o meu Deus. E esse é o intuito aqui, Senhor Jesus, é mostrar para nós que a palavra nos leva na presença de Deus. Eu preciso ouvir a palavra, eu preciso ter discernimento, mas eu preciso pegar essa palavra que é comunhão com o Senhor. Isso que eu faço todos os dias aqui com o Alimento Diário, de ter comunhão com os irmãos, compartilhar a palavra, mostrar vários pontos e tal. É para quê? Para que os irmãos possam considerar mais e mais o Alimento Diário. Vamos passar olhar e falar assim, poxa, tem tanta coisa aqui, ó Senhor Jesus. E ele mostrou para nós, olha, o inimigo ele quer trabalhar a mentira. Senhor Jesus. Ele tem um fim para tudo isso. Ele quer tirar a referência da palavra, da palavra de Deus da sociedade, porque ele tem um fim. Qual é o fim? Tirar o impedimento para o surgimento do anticristo. Para o anticristo poder fazer tudo o que ele quer e todo mundo bater palma. Todo mundo gostar do que ele está fazendo. Ó Senhor Jesus. Então, Deus mostrou para nós, olha, após o dilúvio teve uma nova geração e a nova geração foi enganada pelo inimigo. Então hoje também nós estamos na era da igreja. O inimigo ele sabe disso, então hoje ele também quer usar isso. Ele não vai falar de repente algo contrário à palavra, ele vai começar usando a palavra, mas ele vai mudar, ele vai perverter, ele vai tornar a verdade em mentira e a mentira em verdade. Ele vai falar para você, você vai ler a palavra de Deus como verdade e ele vai falar assim, não, isso é mentira. A verdade é essa aqui. Aí te apresenta uma mentira. É muito mais fácil você crer na mentira, porque você não precisa ir diante de Deus, você não precisa ter comunhão, você não precisa ter direção, você não precisa se esforçar. Por isso que a Bíblia nos mostra. O caminho da perdição é largo, é amplo, mas o caminho que conduz à vida é estreito. A porta é pequena, é apertada. São poucos os que acertam com ela. Então a gente precisa ter uma disposição. Por isso que mostrou que hoje o alvo não é tanto o adulto. O adulto ele consegue mudar, mas muito pouco. Mas uma criança que não tem base de nada, ele consegue infundir e aquilo ali se torna a base dela. Por isso que ele mostrou no dia de hoje. Eu também preciso aprender a trabalhar a verdade. Senhor Jesus. O inimigo ele sempre quer seguir o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é pegar alguém que não tem base. Alguém que não tem base bíblica para ensinar uma Bíblia de maneira errada. Alguém que não tem base estrutural de vida para ensinar doutrinas erradas. Por isso que a gente precisa inculcar nos nossos filhos. Infundir a palavra. Mas como que eu vou infundir algo que nem eu mesmo sei? Então eu preciso conhecer o meu Deus. Eu preciso ir diante dele. A mente, como o irmão montou aqui, se você trabalha a verdade, constitui a verdade na criança, vai ser mais difícil alguém trabalhar a mentira. Senhor Jesus. Então existe sempre um trabalhar, ou da verdade ou da mentira. Então eu preciso fazer o quê? Dificultar a mentira e não facilitar. E aí vem a pergunta: você tem facilitado para o inimigo ou você tem dificultado? Senhor Jesus. A gente tem que perceber, Então o Senhor, Ele está nos botando em situações para a gente aprender. Aí diante dele ver
Qual a nossa estrutura? Não, eu estou bem estruturado, acontece uma coisa, você se desespera. Aí você vê, não estou tão estruturado quanto eu pensava. Não, eu tenho meu trabalho, isso aqui é minha estrutura. Aí perde o emprego, e agora? Ó Senhor Jesus, então o Senhor está mostrando para nós que tem outras coisas que nos dão estrutura. Noé começou a nova civilização pós-dilúvio de maneira positiva, invocando o nome do Senhor, se oferecendo a Deus, porque ele valorizou a conexão de Deus, ele valorizou o novo começo. A questão é que o Senhor quer todos os dias nos tocar na palavra, nos ensinar, nos levar diante dele. Eu tenho valorizado isso? Como mostrou, o alimento diário está nos dando todos os dias, está nos preparando para a gente conhecer mais o Senhor. Senhor Jesus. Está nos mostrando os conceitos de Deus, ele está nos preparando. Mas a questão é se eu valorizo, se eu pego isso aqui e levo diante de Deus. Não é só ouvir a palavra e falar, amém, isso mesmo, tal. Não, preciso levar diante de Deus, orar, pegar essa palavra, orar, levar diante do Senhor. Senhor, qual é o caminho? Eu quero praticar, eu quero viver isso. Então o Senhor está mostrando para nós que Ele quer trabalhar em nós, mas também exige um trabalhar da nossa parte. A gente precisa ter mais contato com a palavra de Deus. Eu preciso ver de onde está vindo o meu conceito de Deus. Como eu sempre falo, estou repetindo novamente, o mundo também quer nos dar o seu conceito. Da onde está vindo esse conceito? Não, mas eu aprendi esse conceito aqui do fulano de tal e ele aprendeu e tal. Ó Senhor Jesus, mas será que o conceito dele está correto? A Bíblia mostra que alguns aprenderam errado e ensinam errado. Mas a gente precisa realmente ir diante do Senhor para mostrar as coisas da maneira correta. Ter a base correta na palavra. Senhor Jesus. A Bíblia fala que de João Batista para cá, o reino é tomado por esforço. Senhor Jesus. Então nós estamos na era do Novo Testamento. Nós estamos na era da igreja. E o reino vai ser tomado por esforço. E aqueles que se esforçam vão se apoderar dele. Mas não é se apoderar do reino só na sua manifestação. Mas já hoje, vivendo a realidade. Trazer a palavra, trazer a verdade para ser a minha verdade, aquilo que constitui o meu viver. E como eu tenho repetido aqui, Senhor Jesus, as pessoas têm a sua verdade, que na verdade é uma mentira. Só que isso dura um tempo. Depois de um tempo ela não vai conseguir se apoiar mais nisso. Mas aquilo que está te constituindo tem permanecido? A Bíblia fala que Deus confirma a sua palavra. Ele confirma a sua direção. Senhor Jesus, é isso que a gente tem que ver. É por isso que eu insisto novamente. Não fique naquele conceito, irmão, 10 anos atrás eu orei, Deus me mostrou. Não, o que Deus te mostrou hoje? Eu preciso continuar tendo comunhão com Deus. É algo contínuo. O inimigo, ele foi ali infundindo o seu conceito. Aí veio Abraão. Senhor Jesus, estava insatisfeito. A partir dali, Deus começou a chamar, deixou o povo criado, começou agora o povo chamado, a raça de Abraão, sua descendência. Depois eles, como a gente viu na leitura, passaram a adorar outros deuses. Deixaram o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí Deus foi sempre ali, chamando o povo, tal. Foi se cumprindo a palavra. E hoje começou a era da igreja. As pessoas só conheciam a ídolos. E hoje é da mesma forma. Só que o inimigo ele é esperto, ele muda a idolatria. Ele muda a forma de idolatrar, a forma de adorar. E eu não posso ficar no conceito do mundo. Eu preciso saber quem é Deus. Como mostrou no dia de hoje, essa frase é riquíssima. Ó Senhor Jesus. As nações não conheciam o único Deus. Mas finalmente havia na terra um povo de quem ele queria ser Deus e a quem ele chamou de seu povo. Senhor Jesus. Deus ele quer ser o nosso Deus. E você consegue perceber isso? Deus ele quer ser o seu Deus. Você consegue perceber? Você consegue ver todo o esforço de Deus? Senhor Jesus. O inimigo ele não é bobo. Ele quer levantar a idolatria, levantar um monte de coisa, ele quer mudar as coisas. E como a Bíblia fala, ele vai se ocupar em mudar a era. Em mudar a mentalidade das pessoas. Mas o Senhor está fazendo o caminho contrário. Como Jesus falou, olha, meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Então há o trabalhar de Deus em nós. Ó Senhor Jesus. O povo de Israel foi um povo totalmente diferente. Deus, usou o povo de Israel de maneira diferente. Não tinha ninguém como o povo de Israel. Senhor Jesus, mas com o tempo tudo isso foi se perdendo. Hoje as pessoas querem olhar as culturas antigas, civilizações antigas e tal, e querem tomar isso como básico. Olha, houve aqui um tempo que aconteceu isso e isso. Mas houve um tempo em que tudo isso era novidade. Senhor Jesus. E hoje a gente não pode simplesmente tomar a palavra de Deus e falar, não, isso é uma novidade, o que constitui é aquilo outro. Não, eu preciso realmente tomar a palavra de Deus como a verdade. É Deus abrindo o caminho. Ele quer nos resgatar. Assim como ele resgatou o seu povo, mudou toda a história. Ó Senhor Jesus.
ele quer mudar a nossa história, ele quer mostrar para nós, olha, há um só Deus, não há outros deuses. Mas o inimigo, ele quer introduzir na igreja isso, como eu sempre falo aqui, não olhe para a sociedade. Senhor Jesus, olha a sua vida como um cristão. Olha o que o inimigo quer introduzir nos cristãos. Por isso que hoje está mostrando para nós que ele também está nos resgatando, ele está nos preparando para conhecê-lo, ó Senhor Jesus. Né? Por isso que Deus, ele quer nos chamar. A Bíblia mostra que ele não se envergonha de ser o nosso Deus. E fala que Cristo também não se envergonha, Senhor Jesus, de ser o nosso Senhor. Mas eu preciso voltar meu coração a Ele. Eu não posso cair na idolatria. Deus quer ser o meu Deus. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero ser o povo de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, a gente tem que ver hoje que entre as nações hoje, o inimigo está trabalhando para criar um consenso mundial. Todas as pessoas olharem e ver que isso é um caminho bom. Ó Senhor Jesus, mas eu não posso cair nisso. E hoje também, dentro da palavra, dentro do mundo cristão, também as pessoas estão tentando criar um consenso também. Mas muitas das vezes isso aí é o mesmo consenso do mundo, só que com uma embalagem diferente. Senhor Jesus. Né? Às vezes eu dou esse exemplo para os irmãos. Você pega ali uma garrafa e nessa garrafa tem veneno. E tem um rótulo ali, cuidado, veneno. Aí você pega o rótulo e tira. E bota outro rótulo. Fala, ó, suco natural, beba à vontade. Muda o que está dentro? Não muda. O que está dentro continua sendo veneno. Mas eu posso olhar o que está escrito ali e ser enganado. Mas se eu tenho uma base, eu vou falar, peraí, essa garrafa não é de suco natural, essa garrafa é pote de veneno. Senhor Jesus. Ou eu vou fazer um teste, né? Por isso que o Senhor está mostrando para nós que Ele quer provar e aprovar a nossa fé. Nós precisamos ser um povo que conhece o seu Deus, que prossegue em conhecer. Ele mostrou, a gente tem que infundir nas crianças. Mas para isso também eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu preciso saber qual o rótulo que o inimigo está usando, né? Qual é a cor daquele líquido ali, o que está dentro. Ó Senhor Jesus. Então hoje a gente precisa realmente perceber, olha, hoje tem sido feitos venenos que não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. Senhor Jesus, mas eu posso achar que aquilo ali é água? Não posso, eu preciso realmente estar atento. E é isso que o Senhor está mostrando para nós. Ele está nos mostrando a maneira de identificar. E como que eu vou fazer isso? Invocando o nome do Senhor, me achegando a Ele, Senhor Jesus. Né? Como os irmãos já deram esse exemplo também, né? Uma pessoa foi fazer um treinamento para poder identificar notas falsas. Como que eu vou identificar para eu... Estou lá no meu comércio lá e tal, e eu recebi uma nota que é falsa. Aí ele foi e começou a estudar, ver, pegar notas de dinheiro e tal. E aí, depois chegou o professor e falou assim, ué, quando é que eu vou pegar a nota falsa? Ele falou, não, o seu estudo não é para você olhar a nota falsa, é você aprender a identificar a verdadeira. Se você sabe identificar a verdadeira, tudo que não é verdadeiro é falso. Senhor Jesus, por isso que o Senhor está se mostrando para nós. O conceito do mundo não é de um Deus único e verdadeiro. Senhor Jesus. Ou até mesmo mostra, como eu falei, o inimigo ele quer mudar o conceito de idolatria. Mostra um Deus único, mas esse Deus não é tão verdadeiro assim. Mas, como a Bíblia fala, meu Deus ele tem que ser não só único, mas também vivo e verdadeiro. Um Deus verdadeiro muitos estão buscando. Mas um Deus vivo, um Deus com quem eu tenho comunhão. Eu falo e Ele fala comigo. Comunhão é isso aí, é uma via de mão dupla. Eu preciso falar com o Senhor. Mas é o que a maioria dos cristãos faz. Vai lá, fala com Deus e acha que está tudo certo. Não, eu também preciso ouvi-lo. Eu vou ouvi-lo através da palavra falada, né? Profetas, irmãos, comunhão, oração. E também vou ouvir através da palavra escrita. Mas eu preciso aprender a exercitar o Espírito. Ou seja, eu preciso aprender a ter contato com Deus verdadeiro. Então, é isso que eu sempre falo com os irmãos. O que sempre me guardou e me guarda até hoje? Saber quem é o Deus verdadeiro. Então, quando vem coisas falsas, quando vem mentira, quando vem mau testemunho, quando vem outras coisas, Senhor Jesus, eu sei ver o que é verdadeiro. Então, o que eu faço? Eu vou diante do verdadeiro, do vivo, Senhor Jesus, do real, né? Do próprio Deus. Então, hoje eu posso ir na presença de Deus. E é isso que a gente quer ensinar aos irmãos. Ir na presença de Deus para não ser enganado. Senhor Jesus. E aí você vai na presença de Deus. A Bíblia fala que Deus ele não é Deus de confusão. Então ele tira toda a confusão que o inimigo quer criar. E o inimigo, a gente já viu desde o início, ele quer usar a palavra de Deus. Senhor Jesus, ele não é bobo, ele muda os conceitos, ele vai se aprimorando, ele vai ali, é um trabalhar da mentira.
Senhor Jesus, depois que a pessoa acreditou na mentira, é difícil fazer ela voltar para a verdade. Senhor Jesus. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e tal, e a pessoa já, poxa, adulta, estudada, tem uma certa cultura e tal, e conversando com ela um assunto e tal, aí daqui a pouco ela veio para mim e falou assim, mas tem morcego? Porque eu estava falando a respeito de morcego e tal, que a minha gata aqui em casa pegou um morcego, e ela falou assim, então tem rato na sua casa? Eu falei, não tem. Falou assim, mas o morcego não é um rato que ficou velho? Ó Senhor Jesus. Então a pessoa ainda tem esse conceito de que o rato fica velho e vira morcego. Falei, poxa, você é uma pessoa estudada, tem conceito. Você ainda tem esse conceito de que rato vira morcego? Não, rato é rato, morcego é morcego. São duas espécies diferentes. Senhor Jesus. Ela não acreditou. Não, para mim eu aprendi que rato velho vira morcego. Ó Senhor Jesus. Né? Aí eu tive que pegar o celular, abrir no Google, mostrar para ela, né, a diferença. O morcego é o único mamífero voador, rato é um roedor e Mostrar para ela que há uma diferença, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ela acreditou isso na vida toda. Ela acreditou nessa mentira. Senhor Jesus, alguém que foi falando e falou para outro, e ela hoje, mesmo vivendo numa sociedade moderna, mesmo tendo a internet, mesmo tendo acesso à informação, não tinha essa informação. E para depois fazer ela acreditar na verdade, foi complicado, porque houve um trabalhar da mentira. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber, né, quando a Bíblia fala para nós que hoje, através de invocar o nome do Senhor, através da presença de Deus, né, através da palavra de Deus, do ser de Deus, eu tenho acesso a Deus, eu preciso ficar atento a isso. Ter acesso e acessar são coisas diferentes. Então, essa pessoa tem estudo, tem cultura, tem um monte de coisa, tem acesso a essa informação, mas não sabia. Ela nunca teve a curiosidade de perceber. Peraí, morcego, será que morcego é um rato que ficou velho? Ó Senhor Jesus. Né? Ela ficou com esse conceito, ela não procurou acessar. Então hoje, da mesma forma, o Senhor está nos dando acesso a Ele. Mas eu estou usando? Eu estou indo diante dEle? Senhor Jesus. Porque as coisas do inimigo estão vindo. Estão chegando, eu estou recebendo os conceitos, eu não preciso buscar, está vindo. Senhor Jesus, mas para as coisas de Deus eu tenho que buscar. Deus me deu acesso, Ele abriu, né? Ele abriu o acesso para nós, abriu a porta, a gente pode ir lá ter comunhão com Ele, mas muitas vezes a gente não vai. Senhor Jesus. A humanidade, a sociedade perdeu o conceito do Deus verdadeiro. Tem acesso, mas não sabe como acessar, não sabe aonde ir para acessar. Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente aprender diante do Senhor, aprender a tocar na sua palavra, aprender a ir diante dEle. Ele quer ser o nosso Deus, e nós precisamos ser um povo que de fato conhece a seu Deus. Hoje, infelizmente, a maioria dos cristãos não conhece, estão nos conceitos, estão naquilo que o agrada, aquilo que o apraz, Senhor Jesus, aquilo que ele entende e está tudo muito bom. Mas o inimigo está entrando com engano. É por isso que a gente está falando tanto desse assunto. E a gente precisa realmente perceber que, olha, hoje o inimigo está limitado. E para ele ser limitado na sua casa, limitado na sua família, limitado no seu dia a dia, você precisa ser guardado pela verdade. Você precisa aprender a usar o acesso que Deus te deu, ir diante dele, invocando o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, orando a palavra, pegando o que você recebeu e levando diante de Deus, ó Senhor Jesus. Aí sim, você vai conseguir, né, conhecer cada vez melhor o Senhor, se firmar nos valores de Deus, ser vencedor no seu reino, ó Senhor Jesus. É isso que Ele quer fazer em nós, Ele precisa de nós. Nós precisamos dele, mas eu não posso ter o conceito de que só eu que preciso de Deus. Eu só vou a Deus a hora que eu preciso. Não, Deus também precisa de mim. Então eu tenho que estar atento a todo tempo para ouvi-lo, para ir diante dele, para ter comunhão com ele. Que o Senhor consiga nos despertar, nos iluminar. Nós não somos das trevas, somos da luz. Senhor Jesus, como a alva, né? Como nascer do sol, a vinda de Cristo é certa. Então a gente precisa realmente tomar essa certeza e viver firmado nessa palavra. Graças ao Senhor, que Ele nos ama, Ele quer ser nosso Deus e Ele vem até nós. Ó Senhor Jesus, e Ele nos chama de seu. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.